Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Vanessa. Hoje vamos aprender e conversar bastante sobre paisagens e seus elementos. Você sabe qual a diferença entre paisagem natural e cultural? Consegue descrever uma paisagem? Daqui a pouco faremos algumas atividades para nos ajudar a entender tudo isso. Agora, tem um recado rápido para os professores e professoras que nos assistem. Esta aula é destinada ao 6º ano dos anos finais. Trabalharemos a habilidade de comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. E o objetivo é identificar e classificar elementos das paisagens. Pronto, agora vamos à nossa aula. O assunto de hoje é paisagens. Você lembra o que é uma paisagem? É a porção do espaço geográfico que conseguimos ver ou perceber. Quando olho pela rua, quando visito um lugar bem alto, tudo que os meus olhos alcançam ou os meus sentidos percebem é uma paisagem. As paisagens podem ser predominantemente urbanas ou rurais. Podem ser naturais ou culturais. E podem ser vistas ou percebidas. Paisagem cultural é a paisagem em que percebemos vários elementos da ação ou intervenção humana, como ruas, prédios, pontes e afins. Paisagem natural é aquela que contém elementos da natureza, como árvores, rios, mares e outros. Podemos ter casos de paisagens mistas também, no caso em que percebemos no mesmo local elementos naturais e culturais. Vamos ver alguns exemplos já já. Antes, vamos organizar nosso material. Separe aí caderno, lápis e borracha. Você pode fazer anotações durante as atividades que teremos na aula. E não se preocupe, não é para escrever muita coisa. Apenas fazer anotações que podem te ajudar na atividade. Aliás, escrever é uma excelente forma de apoio à memória. Vai lá que eu te espero. Material pronto? Agora assina sua lista de presença na aula. Basta acessar o código QR que aparece aí na tela. O preenchimento é rápido e ter seu registro aqui é muito importante. Agora que você já separou seu material, vamos continuar nosso papo sobre paisagens. Se eu te perguntar sobre a paisagem de onde você mora, o que você responderia? Eu poderia dizer que a paisagem de onde moro é predominantemente urbana, bem parecida com essa primeira imagem que aparece aqui no slide. Ou seja, a maior parte das paisagens que eu vejo tem características de cidade ou marcas de urbanização. Quando eu saio de casa, já vejo vários carros estacionados. Logo à frente tem uma rodovia em que passam diversos veículos, como carros, motos, caminhões, ônibus e outros. Em volta, há muitos terrenos sem construções, com bastante vegetação e até alguns animais de criação, como vacas e cavalos. E o caminho que eu faço para o trabalho é esse misto de indústrias e áreas verdes bem planas. Conseguiu imaginar? Agora quero saber como é a paisagem de onde você mora e do caminho que você faz até a escola. Vamos lá? Pegue seu caderno e descreva a paisagem do caminho que você faz até a escola. Você acabou de ouvir meu relato, então pode usar como exemplo. Para anotar, você pode completar as frases que vou deixar aqui para vocês, combinado? Quando saio pela porta de casa, eu vejo. No caminho a... Tente lembrar de detalhes ou coisas que você sempre observa. Pode mencionar algum comércio, escola, ruas, veículos, enfim. Solte a imaginação.
Vou te dar um tempinho para descrever a sua paisagem. Como foi fazer a atividade? Quero ler depois, viu? Você pode me mandar pelo Instagram, @deverimcasa.tv. Tire uma foto da atividade e mande por mensagem, identificando que é atividade de geografia do 6º ano. Mas calma, que depois vou te dar mais algumas ideias para finalizar essa tarefa. Vamos continuar a nossa aula. Já vimos que as paisagens podem ser naturais ou culturais, e até mistas. Mas preste atenção a esta imagem. Aparentemente é uma paisagem natural, mas ela tem algumas características específicas. Consegue notar? Por exemplo, você acha que esse tipo de vegetação nasce naturalmente nesse formato? Ou que esses caminhos entre os arbustos surgem de forma natural? Não, né? Essas intervenções são resultado da ação humana. As pessoas, ao longo dos anos, aprenderam técnicas importantes para intervir, ou seja, manipular, alterar aquilo que é natural. Quando falamos de intervenção, é comum que muitos de nós relacionem logo a uma paisagem urbana. Mas as intervenções são percebidas também em área rural e ambientes em que os elementos da natureza são muito presentes. Pense nas plantações, exemplos que vemos aqui na imagem. O ser humano aprendeu muitas técnicas para conseguir chegar ao objetivo de produzir mais e melhor. A agricultura envolve uma série de técnicas que auxiliam e muito o trabalho realizado nesses locais. Quer ver só? Vou te mostrar uma imagem e vamos identificar juntos algumas intervenções humanas em ambiente rural. Vejam esses dois exemplos. Nas imagens vemos plantações e todo o preparo dessa terra para que essa plantação ficasse organizada dessa forma. Ou seja, foi planejada. Esse planejamento deve ter considerado se esse tipo de plantação necessita de mão de obra braçal para a colheita ou grandes máquinas, como tratores. Considerou-se também a distância necessária entre cada um desses arbustos ou frutos. Considerou o clima, se precisaria combater pragas, enfim, diversos fatores. Olhe também na segunda imagem. Você sabe o que são esses platores? Parece uma escada gigante, não é? Esses degraus enormes são conhecidos como curvas de nível. As curvas de nível ajudam em vários aspectos, e um deles é a conservação do solo. Por exemplo, quando chove muito e causa sobrecarga no solo, há uma ameaça daquela terra deslizar. Quando se tem as curvas de nível no terreno, esses riscos são minimizados, além de outros benefícios que as curvas de nível trazem para as plantações. A técnica humana pode ser percebida nas diversas paisagens, naturais ou culturais. Nas culturais, podemos perceber como são projetadas estradas, grandes edifícios e pontes. Uma coisa que acho incrível são as construções subterrâneas, como metrôs. Aqui no estado do Espírito Santo não temos, mas com uma breve pesquisa na internet, você consegue entender um pouco desse meio de transporte. São realmente projetos e construções incríveis. Então, a técnica humana tornou possível tantas transformações pelo ser humano no espaço geográfico. Agora, vamos fazer mais uma atividade. Novamente no caderno, você vai observar essas duas imagens e anotar pelo menos 3 elementos de cada uma.
Vou te dar um tempinho. E aí, conseguiu? Vamos terminar juntos? Bom, na primeira imagem podemos destacar como a tecnologia chegou às plantações. Um drone sendo utilizado para pulverizar uma substância. E os 3 elementos poderiam ser o drone, a plantação e também a substância que está sendo pulverizada. E para vocês saberem, pulverizar é o mesmo que espalhar. Na segunda imagem, há muitos prédios, uma paisagem bem urbana. Podemos destacar os carros, muitas pessoas circulando e muitos prédios, como já dissemos. E aí, você anotou algum elemento diferente? Uma paisagem pode ter elementos diversos. Agora, você vai observar a seguinte paisagem. Porém, você não vai destacar os elementos. Você deve dizer com suas palavras que tipo de transformação ocorreu na imagem. Lembre-se de toda a nossa conversa sobre intervenção humana e modificações às paisagens. Vou te dar um tempinho. Bom, aqui podemos destacar as mudanças características da urbanização. Muitas construções surgiram, prédios e o principal. Vocês perceberam como essa área foi aterrada? Olha a diferença entre uma imagem e outra. A capital Vitória tem muitos pontos de aterro, feito para construções e estradas. Novamente, um traço da técnica humana adequando o espaço geográfico. Última imagem para analisarmos. Observe a figura. Pode observar e anotar os elementos que você consegue perceber nela. Um tempinho para você. Observou? Vou fazer algumas perguntas e você pode ir respondendo mentalmente. Em que área as pessoas construíram as casas? O que você acha que levou essas famílias a construir suas casas num lugar assim? Você acha que é seguro? Que tipo de problemas essas pessoas podem ter? Imagino que vocês pensaram nas respostas. E aqui há muito o que pensar mesmo. Muitas pessoas constroem suas casas de maneira irregular, devido à falta de recursos e espaços. Há lugares que oferecem risco, como encostas que podem deslizar com excesso de peso no solo, próximo a rios que podem encher com excesso de chuva e alagar as casas. No caso da imagem, que é possível observar esgoto a céu aberto, oferece riscos diretos à saúde. Porém, infelizmente, sabemos que várias pessoas, por falta de opção, acabam construindo desta forma. Os elementos das paisagens nos mostram, inclusive, problemas de ordem social, como esses que destacamos aqui
e percebemos na imagem. Bom, como eu disse, paisagens podem ser observadas de qualquer lugar, mas há lugares muito legais onde você consegue ter uma visão panorâmica. Consegue localizar locais importantes ou reconhecer trajetos que você faz no dia a dia. Geralmente, em prédios mais altos, morros e mirantes, conseguimos apreciar bem a paisagem. Por isso, quero deixar aqui algumas dicas de lugares que vocês podem visitar junto com a família, aqui mesmo na Grande Vitória. Essa foto, ela foi tirada no Parque da Fonte Grande. Já ouviu falar? Esse parque fica na rodovia Serafim-Derenze, em Vitória. Ele fica no topo de um morro e possui vários mirantes. Você consegue ter uma vista ampla de Vitória, Vila Velha e Cariacica, a depender do mirante que você escolher. Para acessar o parque, as pessoas vão de carro, bicicleta ou a pé mesmo. É bem legal o passeio e vale a pena chamar a família. Outro ponto legal é o Morro do Mochoara, localizado em Cariacica. E tem também o Morro do Convento da Penha e o Morro do Moreno, em Vila Velha. Muitas opções legais. Aqui eu só mencionei lugares na Grande Vitória. Mas conta pra gente aí da sua cidade. Há algum ponto que as pessoas costumam visitar para apreciar a paisagem, tirar fotos ou passear? Manda pra gente e já deixa a sua dica de passeio. Vou esperar, hein? Só acessar o Instagram, @deverimcasa na TV. Agora, lembra que na primeira atividade que fizemos, você anotou elementos da paisagem à sua volta e do percurso que você faz até a escola? Que tal colocar o seu lado artista em ação? Você pode fazer uma pintura, um desenho em 3D, ou mesmo montar com recortes de figuras de jornais e revistas como você percebe a paisagem no lugar onde mora. Outra coisa muito legal de fazer é registrar em foto uma paisagem que você goste ou de algum lugar aí perto de onde você mora. Depois, é só compartilhar sua arte com os colegas de turma e professores. E se quiser, pode postar uma foto da sua atividade usando a hashtag Dever em Casa na TV. Pessoal, nossa aula está quase terminando. Você já registrou sua presença? Basta acessar o código QR que aparece aí na sua tela. O preenchimento é rápido e muito importante. Não deixe de registrar. Enquanto isso, vamos lembrar sobre o que aprendemos hoje. Vimos a diferença entre paisagem natural e cultural. Percebemos que a intervenção humana é notada nas paisagens. Entendemos que as técnicas criadas pelo ser humano também são fatores que mudam as paisagens, até mesmo as rurais. Vimos esse exemplo nas plantações. Por fim, fizemos atividades de observação da paisagem para identificar seus elementos, ou seja, o que compõe e aparece em cada paisagem. E aí, ficou com alguma dúvida? Converse com a gente lá no Instagram. Vou ficar de olho no recadinho de vocês. E se quiser rever esta e outras aulas, fique atento ao nosso site www.tvdeverimcasa.com.br. Nele, você acessa um banco de aulas. Consegue deixar sua mensagem ou dúvida e escolher o melhor horário para assistir a aula sobre um conteúdo que tenha mais dificuldade ou interesse. Aproveite! Faça uma atividade sugerida e reveja as anotações que você fez nessa aula para relembrar o conteúdo. Um abraço para vocês e não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!